Você sabia que a hipertensão é a causadora da morte de 300 mil pessoas no Brasil por ano? Olá, como você está hoje? Vamos falar um pouquinho sobre a hipertensão, que é um mal muito comum no nosso Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, a estimativa é de que em 2025, mais ou menos 80% das pessoas serão hipertensas. O coração bombeia sangue para todo o organismo. Quando o sangue passa pelas artérias, ele faz força contra as paredes dos vasos. Essa força é o que nós chamamos de pressão arterial. Quando a pessoa é hipertensa, essa pressão é tão grande que agride as paredes das artérias. Como resultado, elas vão ficando cada vez mais rígidas e estreitas. O dano nos vasos facilita o acúmulo de gordura e a formação de coágulos que podem entupir artérias do coração, por exemplo, e provocar um infarto. O coágulo também pode se desprender e se instalar em um vaso do cérebro, onde irá causar um AVC, um acidente vascular cerebral. O aumento da pressão também causa lesões nas artérias dos rins, que vão perdendo progressivamente sua capacidade de filtrar o sangue. Com o tempo, pode-se instalar a insuficiência renal. Não subestime a hipertensão. Adote um estilo de vida equilibrado e tome os medicamentos prescritos com disciplina. E quais são os principais motivos? Você sabe quais são, não sabe? São maus hábitos, falta de prática de exercícios e alimentação irregular. Para você ter ideia, a OMS recomenda que por dia a gente consuma uma média de 2 gramas de sal no total. Quando o sal é ingerido pelo organismo, ele vai direto para o intestino e do intestino ele vai para a corrente sanguínea. Quando ele vai para essa corrente sanguínea, a corrente sanguínea, no caso, ela tem um fluxo normal ali de sangue, né, que ele está bombeando e tudo mais. Quando você ingere essa quantidade maior de sal, ele tem que nivelar o fluxo sanguíneo com a quantidade de sal, ou seja, ele vai aumentar a quantidade de sangue que está passando ali, o que faz com que aumente a pressão sanguínea, porque o teu coração tem que bombear mais. Com esse aumento de fluxo sanguíneo, algumas das situações que podem acontecer são a arritmia, né, com o aumento da pressão arterial, e até mesmo o próprio infarto. Tá, mas e qual é o melhor sal para consumir? Existem N tipos de sais, né? Existe o sal refinado, sal grosso, sal do Himalaia, sal preto, sal não sei o que, sal marinho, sal blá blá blá, né? Mas qual que é a diferença deles? A diferença deles é a quantidade de sódio por grama, né? O sal refinado de cozinha, por exemplo, ele vai ter 400 miligramas para cada grama. Deu para entender? Cada grama que você consome de sal vai equivaler a 400 miligramas de sódio. No caso do sal do Himalaia e do sal do Peru, essa quantidade é um pouquinho mais baixa. Por isso que geralmente eles são recomendados. Mas se você faz o consumo em excesso, também não faz diferença nenhuma você consumir esses outros sais, porque você vai estar ingerindo uma quantidade maior do que o teu corpo precisa de qualquer forma. Só para você ter uma ideia de uma comparação, uma colher de chá, dessas normalzinhas de mexer café, ela contém 5 gramas de sal. E o recomendado pela OMS são 2 gramas, ou seja, bem menos do que uma colher por dia. Aqui no Brasil, 70% da quantidade de sódio que a gente consome vem de comidas industrializadas. E agora que você já sabe qual é a quantidade correta de sal que você deve consumir por dia, me conta uma coisa. Quanto sal você consome? E como é que faz para diminuir agora, né? Como é que faz para diminuir? Diminui a quantidade de sal que você está colocando na tua comida. Eu gosto de colocar o sal depois que eu coloquei a água. Uma colherzinha dessa aqui pequenininha. E mais um. Aí eu mexo um pouco para misturar o sal junto com o arroz. E vou colocar já o temperinho do arroz. Que fica... Eu não coloco muito sal por causa do temperinho, que já dá um gosto muito bom. E já vou acrescentar. E vou colocar um sazãozinho de carne. E vou colocar um temperinho. Cozinhar. E agora a gente faltou o sal. Já ia me esquecendo. Porque, gente, comida sem sal não existe, né?
colocar um pouquinho de temperinho, não coloco muito, e um pouquinho de sal. Quando você for no mercado, por exemplo, preste bastante atenção na rotulagem dos alimentos que você está comprando, para que você saiba o quanto de sódio você vai estar ingerindo. Tem ali a tabelinha, em qualquer embalagem vai ter a tabelinha. E para você diminuir a quantidade, você também pode substituir o próprio sal por ervas, como o manjericão, a manjerona, o próprio orégano. Pode colocar também cebola e alho nos teus alimentos, né? De repente numa carne de panela, no próprio arroz. Pode também colocar gengibre, o açafrão. Todos esses vão substituir o sal e vão deixar a comida com gosto muito saboroso. Ah, e eu esqueci de falar uma coisa também. Quando você ingere uma maior quantidade de sal do que o teu corpo precisa no dia a dia, ele vai acabar mandando esse sal para o rim. E o rim vai transformar o sódio em cálcio. E o cálcio, ele é responsável por 50% dos casos de pedras no rim aqui no Brasil. Bastante, né? Então, assim, presta atenção na quantidade de sal que você está consumindo, porque isso está prejudicando o teu corpo também, tá bom? Um beijão, se cuida e até mais!